sabemos que a nossa Constituição ocupa o ápice da pirâmide normativa. É a norma suprema mais importante, de onde todas as outras vão tirar o seu fundamento de validade. Agora, será que a nossa Constituição é imutável? Não, a nossa Constituição não é imutável, mas ela é chamada de rígida. Por quê? Porque o procedimento de alteração da Constituição é um procedimento mais elaborado, mais dificultoso do que aquele previsto para a elaboração de leis ordinárias, por exemplo. Para alterar a Constituição, eu preciso da aprovação em 2 turnos na Câmara dos Deputados e em 2 turnos no Senado Federal da proposta de emenda, ou seja, são 4 turnos de discussão e votação. E em cada turno eu preciso do voto de 3/5 dos membros da Casa. Isso significa 49 votos dos 81 senadores e 308 votos dos 513 deputados federais. Muito voto, não é mesmo? Agora, por que a nossa Constituição ela pode ser alterada, já que é uma norma tão importante? Ora, o ser humano é o protagonista do ordenamento jurídico e não o contrário. As leis são feitas para nos atender. A Constituição é feita para nos atender e não o contrário. Então imagine a sociedade em constante mutação, em constante revisão de valores, de ideias, de objetivos, engessada numa Constituição ultrapassada. Isso não iria funcionar para nós, não é mesmo? E eu tenho um ótimo exemplo para você. Imagine que você queira se divorciar. Antigamente era muito mais difícil esse processo de divórcio. Inclusive, a Constituição exigia a separação por 2 anos para que você pudesse converter, então, essa separação em divórcio. Mas com a mudança dos tempos, hoje nós não queremos ficar presos numa situação que não nos faz feliz, não é mesmo? Então, o amor acabou, é hora de ir adiante. Olha o que a Constituição prevê nesse sentido. O artigo 226 da Constituição diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Agora veja como era o parágrafo 6º e como ele ficou depois da emenda 66. Ele dizia que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Imagine, separação de fato, eu precisaria de 2 anos. Separação judicial, pelo menos 1 ano. Agora, o que diz esse parágrafo 6º? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, a Constituição ela pode ser alterada por uma emenda constitucional, de acordo com esse procedimento mais dificultoso que nós vimos. Então, uma lei ordinária, ainda que ela seja posterior à Constituição, ainda que ela seja mais recente, ela não tem a força de alterar a Constituição, porque para alterar a Constituição eu preciso de um procedimento diferente, mas esse procedimento existe, porque eu não posso fossilizar a Constituição, engessá-la, impedindo-a de acompanhar as mudanças da sociedade.